vivemos em um cenário de crise, pandemia, recessão econômica, desemprego, e em meio a tudo isso se aproxima o Dia do Historiador, dia 19 de agosto. E aí a questão que surge para nós, profissionais desse campo, é a seguinte: qual o lugar da história em um contexto como esse? Quais são os desafios, quais são as potencialidades da história enquanto campo de conhecimento num cenário de crise como o que vivemos hoje? Os acontecimentos, os fatos, as vivências históricas foram utilizadas como reflexões basilares para nossas ações no presente. Para além da conhecida capacidade de elucidar o presente, tem outro aspecto da história, enquanto campo de conhecimento, que eu gostaria de enfatizar. Especialmente em contextos de crise como o que estamos vivendo hoje, eu entendo que a história nos traz uma boa notícia, que a história nos traz esperança. Esperança não no sentido de simplesmente acreditarmos que algo vai acontecer. Esperança no sentido freiriano do termo, do verbo esperançar, de uma atitude crítica, propositiva e criativa diante da vida. E nesse sentido, também devemos compreender que todo ser humano e toda sociedade carregam em suas ações e relações muitos aspectos que ele herdou de seus antecedentes, aspectos que podem ser passados por seus familiares ou têm relação com o lugar social que esses seres estão inseridos. Não há nada totalmente novo. Todo novo tem como referência algo que já existe. Nem que seja para questionar ou negar, o princípio do novo é o velho. Essa condição de velho e novo é tão ambígua que muito do que se apresenta como novo, na verdade, é algo conhecido há muito tempo, só que ressignificado. Portanto, debater temáticas históricas não se trata de falar do passado, pois toda narrativa que fala do passado sem questionar as consequências no presente são narrativas improdutivas e nostálgicas, e é justamente a esse sentido que a história se contrapõe, pois ter consciência histórica é tratar de tais eventos, acontecimentos e reflexões sem que percamos de vista as repercussões no presente, como podemos agir diante de tais conjunturas. Isso porque a história nos mostra que a nossa realidade social foi construída historicamente. Ela é o resultado das ações de mulheres e homens ao longo do tempo. E dessa forma, ela pode ser transformada. Assim, talvez a principal mensagem da história hoje seja a de nos mostrar que, se existem condições desafiadoras e até mesmo desanimadoras no presente, o futuro permanece indeterminado. O futuro é um campo aberto às possibilidades, às nossas ações, e nós podemos construir uma realidade diferente da que temos hoje. É lógico que mudar a realidade social não é algo simples ou fácil, pois, como dizia Marx lá no 18 Brumário, o homem faz a história, mas não a faz de qualquer forma, a faz a partir das condições herdadas do passado. Ou seja, existem condicionantes sociais que muitas vezes limitam as nossas ações. Ao refletir sobre esses condicionantes sociais, o sociólogo alemão Norbert Elias traz a ideia de margens de liberdade. E aí ele nos diz que nenhuma dominação é absoluta e que todos nós temos uma margem de liberdade de acordo com o lugar que ocupamos na estrutura social. Pois bem, se nós conseguirmos conectar essa margem de liberdade que nós temos com uma atitude esperançosa frente à vida, com uma consciência histórica, com a ação coletiva, eu entendo que dessa forma nós temos grandes possibilidades de transformar a nossa realidade social, de construir um mundo diferente, um mundo mais justo, mais plural e melhor do que o que temos hoje.
Nossa área do conhecimento, quando vista a senso comum, muitas vezes está carregada de rótulos e preconceitos que não condizem com o nosso fazer científico. É muito comum que logo nos primeiros anos, nos primeiros meses de aula, os alunos do curso de História passem a enxergar o curso bem diferente do que quando começaram a graduação. E essa surpresa ou mudança de perspectiva é algo, na maioria dos casos, positivo, pois a consciência histórica não é decorar nomes e datas. Para esses fins já existem outros meios, que são os calendários e os cartórios. O curso de História em si lida com reflexões cotidianas, culturais, políticas, sociais, filosóficas e econômicas, o que possibilita ao nosso aluno uma capacidade de síntese apurada, que é proporcionada pelo processo de ensino e aprendizagem, pela problematização das temáticas, junto à ação de interdisciplinaridade. Outro estigma preconceituoso a respeito dos historiadores é que esses teriam suas práticas calcadas em ferramentas ultrapassadas. E isso não passa de uma falácia, pois se trata justamente do contrário. Haja visto que o historiador e o professor de história também lidam a todo momento com um universo de fontes e ferramentas muito diverso. Nossa formação nos prepara para lidarmos com manuscritos, acervos físicos, jornais, músicas, obras de artes e diversas outras plataformas tecnológicas, tanto para uso educacional em sala de aula, quanto para fins de pesquisas acadêmicas. Lidar com história é refletir e se apropriar do que se diz novo, mas que muitas vezes são ressignificações do passado em nosso presente, o que pode influenciar no nosso futuro.